Fala, corretora dono de imobiliária. A gente está aqui em mais um podcast da Upstate, em que a gente vai conversar com o Bernardo Cunha. Ele é diretor comercial de locação da Valor Imóveis, uma das mais renomadas e uma das maiores carteiras de locação de Belo Horizonte. E o nosso papo de hoje, a gente vai falar sobre métricas de locação. Seja bem-vindo, Bernardo. Seja presente para o pessoal. Fala, Matheus. Cara, primeiro, obrigado pelo convite aí. Reforçando, igual eu falei com o pessoal lá da Criativo, estava lá no podcast deles também. Parabéns pela iniciativa. Acho que o nosso mercado precisa mais disso, desse bate-papo aí, dessa troca de ideias, né? O nosso mercado é muito carente disso. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa. E vamos bater um papo aí. A Valor, ela tem 20 anos de mercado, né? A gente foi fundado lá em 2004 pelo Flávio Galizzi e pelo Léo Martini. E hoje somos 5 sócios lá, além dos 2 fundadores. Tem eu gerenciando a parte de locação, a Adriana na parte do administrativo. Então, falo que eu fico com a parte boa ali da locação. E o Pedro, que coordena toda a parte de vendas ali. Você comentou um pouquinho já comigo sobre a quantidade de ativos sob gestão, que é um volume muito alto que a Valor tem, até mesmo pelo volume de imóveis e pelo ticket médio. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim. Então, eu falo que hoje é uma responsabilidade muito grande, né? Que hoje a gente tem 1,5 bilhão em ativos sob gestão lá. Então, assim, são muitos imóveis, né? São muitos proprietários, muitos locatários. Então, hoje a gente cuida de muita coisa mesmo. Então, é uma responsabilidade grande, muito desafiador, mas com a equipe lá que a gente tem, e sempre buscando essa melhoria e adaptação no mercado, a gente tem conseguido prosperar aí. E você comentou que você é o responsável pela parte de crescimento. E uma carteira que já tem mais de 1.000 imóveis, ela costuma ter a dificuldade de continuar crescendo. A gente até conversa sobre dobrar a carteira, Sim. conseguir atingir o dobro que tem hoje. Quais são os desafios que você tem nesse percurso de aumentar o que você tem de imóveis captados e de imóveis alugados? Boa. Cara, acho que o principal desafio de algo que já está gerando, que já está rodando, já está gerando boas locações, bons números, é a dificuldade, às vezes, de você mudar alguma coisa ali e surtir efeito rápido, né? Então, às vezes, a gente fica muito assim, vamos fazer isso que eu quero já ver mudança. E a gente sabe que não é assim. Tem um período ali de adaptação, até mesmo da equipe interna, mas o importante é que tem todo mundo com esse espírito, né? O pessoal abraça a mudança, sabe de quando a gente está fazendo ali é porque teve uma análise ali, né? Não é mudar por mudar, né? Se a gente for só mudar por mudar, não está fazendo sentido. Então, a gente analisa bem os números e tenta fazer os testes. Ontem mesmo estava sentado lá com o pessoal da captação, eles vieram me trazer que, olha, a gente melhorou o número aqui num aspecto, mas piorou no outro, a gente está pensando em fazer isso. Falei, faz sentido pelos números que você me trouxe, bora testar. Mas, começa, anota que foi hoje a mudança, daqui a uma semana a gente pega e analisa de novo. Então, é muito isso mesmo, é o teste, o ajuste diário, semanal ali, para a gente sempre tentar estar buscando o crescimento. E tem um risco, já que você comentou essa questão de captação, que é o corretor ou o captador, ele olhar ali só para o último número ou ele ter a que a gente chama de métrica enviesada. Né? Às vezes ele faz uma coisa que dá errado, essa única coisa vira regra porque ele não tem noção sobre os números gerais. Como que você faz para manter a equipe alinhada com o processo e com essa visão geral das métricas e não só ficar olhando esse último número, que é a quantidade de captação que ele fez na semana, por exemplo, sem saber o porquê que ele fez essa captação, se foi algo atípico, se é algo normal? Como que você faz para controlar isso? Quando o pessoal já está com a cultura de número, fica mais fácil, né? Então, era muito comum o pessoal chegar, cara, e aí, como é que tá aquele processo? Então, comecei fazendo ali, mas na hora que eu falei com o cliente que ele me trouxe essa objeção, eu resolvi mudar. Então, antes era muito comum acontecer isso e você demorava a encontrar... Às vezes era uma objeção que mudava todo o processo que está dando certo. Exato. Então, a partir do momento que você traz essa cultura do pessoal de números, eles mesmos, às vezes, vêm trazer alguma sugestão. Olha, cara, aconteceu isso, a gente está pensando em mudar. Aí você vira e fala, calma, aconteceu quantas vezes? Não, aconteceu 2 vezes. De quantas? Não, de 100. Cara, se aconteceu 2 vezes 100, você simplesmente esquece isso. Olha e continua fazendo do mesmo jeito. Não, aconteceu aqui 5 vezes de 10. Opa, acho que a gente tem aí algo para a gente poder mexer. Então é muito nisso. E o pessoal mesmo já tem essa cultura lá, depois de tempo da gente trazendo isso mesmo, essa cultura de dados. Você né? meio que ele já tem que trazer algo para você tomar decisão. Eles sabem que se eles só trouxerem um exemplo, não vai servir para mudar.
eu usava muito lá com o pessoal a seguinte frase: olha, se a gente tem dados, a gente vai analisar eles. Agora, se a gente tem só opinião, cara, você vai ficar com a sua, eu fico com a minha e tá tudo certo. Porque ficar só em cima de opinião, todo mundo vai preferir a própria, né? Então traz o dado que a gente analisa em cima dos dados. Então a gente tem muito essa cultura forte mesmo de análise de dados e precisa disso para você conseguir tanto aumentar ou fazer diferente ou mudar alguma coisa ali. Legal. Antes de falar das métricas em si que vocês acompanham, os OKRs, as KPIs, eu queria falar de algo do mercado imobiliário que hoje costuma usar múltiplos softwares. A gente tem um software de CRM, de gestão de ofertas, outro de pré-atendimento. Então, são um tanto de ferramentas que o mercado imobiliário usa que não são conectados, ou se são, também são informações espaçadas. Como que você faz para extrair os dados desses softwares e para unificar esses dados? Porque você vai ter o software de captação, vai ter o software de gestão de ofertas, ter o software de CRM, o pré-atendimento. Como que você faz para unir todas essas informações? Cara, essa pergunta é interessante porque é muito desafiador mesmo. Porque os números, digamos assim, globais, né? A quantidade de clientes, de visitas, de proposta, de fechamento, quantidade de captação, captação por bairro. Isso aí eu acho que todo software imobiliário, pelo menos deveria, né? Mas o nosso, até fazer a gente usa o Universal Imobil, que pelo que a gente já passou por umas 5 migrações lá. Pelo que eu já usei, é um sistema muito bom de cadastro de imóvel e tal, ele funciona bem, né, nessa parte. Só que na hora que você parte para a parte do CRM, você começa a ter métricas que você quer utilizar e muitas das vezes o software não te dá. Ou se ele te entrega, ele não te entrega ali com a forma como você quer. E aí, a conclusão que eu cheguei o software ele vai ter aquele básico ali para todo mundo, mas se você quer algo específico, você vai ter que ou construir em casa ou às vezes ter um parceiro que constrói da forma exatamente como você quer. Então, assim, eu entendo que o software ele precisa ser um pouco engessado ali, né, para ele conseguir ter escala. Sim. Mas se você está às vezes, vou falar nem nível não, que talvez pode parecer presunçoso, mas num estágio ali que você quer ter certas métricas, aí eu acho que você tem que buscar um parceiro para ele poder modular ali exatamente o que você quer. Aí você vai construir o dashboard com o parceiro, você vai construir ali às vezes um BI. Então, é muito importante você ir analisando e estudando dados até se chegar ali em algo que faça sentido você fazer a análise. Bacana. Então, existe um termo que se usa que é a mineração de dados, né? Você conseguir coletando esses dados para conseguir ter sua visão, seu dash final. Então, pelo que você falou, você usa o Universal como RP, praticamente todos os braços, desde o cadastro de imóvel até a gestão da locação, vocês fazem por ele. Mas vocês ainda têm outras ferramentas para controlar dados que talvez eles não te dão de uma forma tão clara. Sim. Eu lembro que você já comentou comigo o Pipefy, por exemplo, para a questão de proposta. Vocês têm a ferramenta, a própria análise da Upstate, né? Então, vocês têm a de aprovação por ali e outros canais que você vai minerando, juntando e depois você tem sua visão do que você quer de fato ter de OKR e KPI. E nesse momento de juntar os dados, você faz em qual periodicidade? Você faz semanal, mensal, diário ou você faz trimestral? Como que funciona lá na Valore? Boa. A gente tem, desde que a Valore nasceu, a gente tem uma reunião que a gente chama de análise crítica, que ela é toda primeira sexta-feira do mês, e a gente sempre analisa os números do mês anterior. Então, é aquela reunião que pelo menos está todo mundo da empresa junto, analisando o que aconteceu no mês anterior e às vezes tomando algumas conclusões ali, às vezes maiores. Então a reunião ela é dividida em quatro encontros. Começa com todos os gestores, depois vem o pessoal de vendas, pessoal do administrativo de locação e depois a locação comercial. E aí a gente analisa todos esses números ali do mês, estão todos os sócios ali, sempre surge ideias, o pessoal também que participa lá do dia a dia trazem aquelas impressões, né? Que a gente vê o número frio e depois o pessoal traz a impressão. E essa combinação que é legal. Não adianta nada trazer impressão, porque a gente fica guardando sempre aquilo que aconteceu. Então, às vezes, é um caso, igual a gente... Hipótese ali, né? Só uma hipótese. Mas é legal que tem essa interação. E cada gestor da sua área vai fazendo o controle desses números semanalmente. Então, semanalmente também, eu sento ali com o pessoal de captação, vejo, olha, como é que foi a semana anterior, o que a gente vai fazer nessa semana, e ao longo da semana a gente vai acompanhando. Então, eu tenho o semanal ali com cada um da minha equipe, sendo o corretor, sendo o pessoal do fechamento, pessoal da captação, pré-atendimento. E aí, semanalmente, a gente vai olhando essas métricas.
caiu aqui a quantidade de visita. Opa, o que às vezes aconteceu no pré-atendimento? Ah, caiu a quantidade de leads. Vamos ver se está tudo certo. Ah, caiu a quantidade de proposta. E aí a gente vai tentando descobrir da onde que aconteceu essa anomalia ali na semana que mexeu nos números. Bacana. Então, vocês fazem semanal e vocês recomendam que seja semanal? Ou vocês têm uma visão que se pudesse ser diário seria melhor? Como é que é na sua cabeça? Se eu fosse 5, aconselho fazer diário. O diário seria excelente, né? Os corretores, eles sabem, e os captadores e o pessoal do fechamento, na verdade, todo mundo ali, sabe qual que é o número dele diário. E eles controlam os próprios números diariamente. Mas na nossa reunião, onde que a gente vai ver ali e sentado por que às vezes a semana não saiu conforme o esperado, a gente faz no semanal. Mas o ideal é que seja diariamente. E aí, diariamente, a gente tenta estar ali, mais próximo ali, olhando os números. Hoje o número bateu, cara. O que a gente fez aqui hoje? Vamos repetir isso amanhã, hein? Ah, hoje o número ficou abaixo. Ah, não, mas hoje aconteceu isso. Ah, então já sabemos o que aconteceu. Vamos ajustar aqui. Então, assim, é mais um bate-papo rápido ali do dia a dia, mas semanalmente é um encontro ali de com foco ali no que vai ser feito, no que a gente vai analisar, para a gente ver qual a ação que a gente vai tomar. Bacana. E uma questão que facilita muito a Valor e ter acesso aos dados é porque segmentou as tarefas. Então, vocês têm aquele time de captação segmentado em 3, né? Tem o mapeador, que é o LDR, tem o SDR, que é o prospector, tem o captador de fato ali, tem a figura de pré-atendente, tem os corretores que visitam e um departamento que faz negociação, proposta, etc. Isso ajuda não só na métrica, mas na operação também. Mas na métrica, qual que é o melhor benefício de estar segmentado versus ter uma pessoa que faz tudo? Vamos comparar na medicina. Se você tem um problema no joelho, você vai buscar um clínico geral ou você vai buscar um especialista no joelho? Você vai buscar um especialista no joelho. Então, acho que tudo que a gente puder fazer para tornar as pessoas especialistas, melhor é. Então, essa ideia da segmentação foi até uma ideia que vocês trouxeram para a gente, né? Que foi fundamental para a gente crescer a equipe de captação, o número de imóveis captados. E eu acho que, às vezes, o mercado pode olhar com uma certa desconfiança disso, né? De, o normal é você ter o captador fazendo tudo, né, cara? O cara vai lá, ele encontra o imóvel que ele quer captar, depois ele encontra o proprietário, depois ele vai conversar com o proprietário, apresentar a empresa, depois ele vai lá, vai fazer foto, depois ele vai cadastrar no sistema. Cara, pensa o tipo de pessoa que você precisa encontrar para que ela faça isso tudo muito bem. Ela é praticamente o pato, né? Ela faz tudo, nada bem feito, assim, né? Então, ela nada, ela anda, ela voa, mas mais ou menos ali. Então, cara, seria uma pessoa que ela precisa ter traço comercial para poder apresentar para o proprietário ali a empresa, a forma de trabalho. Ela precisa ter uma expertise em fotografia para ela poder fazer vídeos e fotos bem feitos. Ela precisa ser uma pessoa muito bem concentrada para ela poder cadastrar o imóvel no sistema sem nenhum erro ali. E ela também precisa ser uma pessoa alinhada em números para ela poder saber qual tipo de imóvel que ela vai atrás. Além de um controle de rotina muito forte, né? Porque ela tem um momento que ela está fazendo uma atividade e outro que ela está fazendo outra totalmente diferente. E uma atrapalha a outra, né? E a gente sabe que nesse mundo de hoje, gestão de tempo é uma loucura, né? Você está todo o tempo sendo bombardeado ali por WhatsApp, por ligação, por cliente. Então é muito difícil você encontrar alguém que vai fazer isso de cabo a rabo muito bem. Até porque se você me entregar esse processo, eu não faria ele, né? É muito difícil mesmo ter... Você pegar ali e falar, cara, eu vou gostar de fazer esse processo inteiro, porque tem vários traços ali que é do tipo da pessoa de querer fazer ou não. Então, o que a gente fez? Vamos fazer o teste, né? Vamos segmentar. Fica uma pessoa, e aí, claro, né? Você tem uma inteligência ali de análise de dados de todos. Então, tem o gestor, juntamente com o pessoal da captação, falando, olha... Quais que são os imóveis que a gente mais aluga? São esse tipo aqui. É 2, 3 quartos, 80% que a gente aluga é 2, 3 quartos. Nesse bairro é 70% que a gente aluga. Então, quem vai mapear, quem vai buscar os imóveis para a gente alugar, vai focar 80% do tempo dela em mapear 2 e 3 quartos, já que você aluga 80% do que você aluga, 80% é 2 e 3. Então, esse cara já sabe exatamente o que ele vai mapear. Então, ele vai encontrar aqueles imóveis. Encontrou, ele vai utilizar as ferramentas, né, que hoje tem aí no mercado para poder ver quem que é o proprietário ali daquele imóvel e aí apresentar a empresa.
Encontrou o proprietário, ele passa para uma segunda pessoa com um tiro mais comercial, com um tiro mais de ligação, para poder apresentar a empresa ali para o proprietário. Apresentou a empresa, o proprietário aceitou, né, deixar o imóvel ali dele para alugar, para venda, enfim. Vai uma terceira pessoa no imóvel fazer foto, etc. E depois colocar a placa, etc. E depois uma outra pessoa cadastra ele no sistema. Então, antes, a gente tinha 3 captadores que faziam todo o processo e a gente conseguiu, com os 3 captadores, dividir. Então, uma pessoa responsável pelo encontrar o imóvel e o proprietário, a outra para falar com ele e a outra para poder fazer a foto e cadastro. No dia de hoje, a gente está com 4 pessoas mais um fotógrafo externo. Então, a gente foi, aos poucos, ali adaptando e melhorando. E com 3 pessoas, a gente conseguiu, em menos de 6 meses, aumentar em 30% o número de captados, sem aumentar o time. Então, hoje a gente está com 4 pessoas, com um aumento aí significativo de mais de 60%, focando em atingir 90% de aumento, tendo contratado só uma pessoa a mais para o time ali. Bacana, legal, né? Teoricamente seria ali 33% a mais, você está falando ali de 90%, né? Então, é uma eficiência muito maior. E aí traz alguma questão já de métrica para a gente, né? Então, a gente falou do funil de captação, a segmentação. Acho que uma grande vantagem, até quando a gente propôs vocês fazerem dessa forma, né, que era segmentar, é você conseguir identificar o gargalo e ir direto na peça que você corrige o gargalo. Então, você tem ali o mapeador. Se é ele que não está trazendo oportunidade para o prospector prospectar, você não tem que ir no prospector e falar com ele o que ele tem que fazer de melhor, porque as métricas do prospector estão boas. Você vai exatamente onde está o seu gargalo. Um gargalo é aquele conceito, né? Uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Se a corrente ela é toda de metal e ela tem uma parte dela que ela é de papel, ela vai arrebentar no papel. Então, identificar o gargalo é chave na questão de métricas que a gente está trazendo aqui e saber onde ir para corrigir. E aí, vou entrar nessa questão da métrica, né, da captação, já que foi o primeiro assunto que a gente trouxe. Quais são os principais indicadores de captação que vocês acompanham hoje e como eles implicam no aumento ou diminuição das captações mensais? Boa. Acho que você falou um ponto interessantíssimo que, assim, antes a gente olhava assim, não captamos esse mesmo número de imóveis que a gente gostaria. E aí a gente, por quê? Você tinha lá o número de imóveis captados e por captador, vamos chamar assim. E aí cada um falava, cara, semana passada acabei que eu tive que atender um cliente, eu não consegui visitar tanto imóvel. E cada um ficava muito daquilo do sentimento, de uma coisa que aconteceu e tal. E hoje, como você explicou, é muito mais simples, né? Você tem a pessoa que vai mapear, que é o quê? Encontrar quais imóveis faz sentido para a gente trazer para a nossa carteira. Depois você vai ter a pessoa que vai tentar falar com o número de proprietários para apresentar a empresa. Depois você vai ter a pessoa que marca para o fotógrafo visitar o imóvel. Depois você vai ter o número de imóveis cadastrados. Então, essas 4 métricas de imóveis mapeados, proprietários encontrados, proprietários que se apresentou à empresa e imóveis cadastrados, você consegue exatamente... esse mês a gente está com um número mais baixo de captação. Aí você olha, como é que está o mapeamento? Tá ok. Claro, você tem métrica para ele. O número que a gente passou ali tá ok. E a quantidade de proprietários encontrados? Também tá ok. E a quantidade de proprietários que você apresentou à empresa? Opa, caiu aqui em relação ao número que a gente tem. Então é aqui que a gente tem que fazer. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui, focado em conseguir falar com mais proprietários. E aí você vai ajustando internamente com a equipe. Então, é muito importante você ter uma equipe também um pouco ali... multitarefas, digamos assim, ele vai ser especialista naquilo que ele está fazendo, mas ele também consegue ajudar um pouquinho ali o colega se ele precisar naquela etapa. Antes ele fazia as 5, 6 etapas ali tudo. Hoje ele faz a dele e ele consegue ajudar em uma ou outra ali quando for preciso. Então é muito importante você analisar todas essas métricas de cada uma das conversões e, igual você falou, na hora que você vê o gargalo ali, é muito fácil de você identificar onde que ele está. E aí você vai em cima daquele ponto e corrige. Não é meio que corrigindo sem saber, corrigindo pelo sentimento. Você vai focar exatamente ali no número e ajustar aquele resultado através do ajuste ali naquela atividade. Perfeito. Então, eu acho que tem 2 questões, né? Essa que a gente falou de corrigir, a taxa de conversão mudou em alguma etapa, por isso afetou negativamente. E até mesmo para planejar o crescimento.
né? O que eu tenho que fazer em cada etapa para eu conseguir atingir, para ver se é possível ou não. Então, vou dar um exemplo. Eu faço captação de 100 imóveis por mês. Eu quero ir para 200. Ou eu vou dobrar a conversão em alguma das etapas e eu tenho que analisar isso é possível ou não. Tem alguma coisa que eu posso fazer para isso. Ou eu vou lá no topo do funil, vou dobrar a quantidade de mapeamentos de imóveis que eu tenho e manter a taxa de conversão. São as duas hipóteses possíveis para eu conseguir dobrar. Uhum. Só que quando a gente analisa números, isso fica mais fácil. Por quê? Será que eu consigo lidar com o dobro? Será que um funcionário só consegue lidar com o dobro de prospecção, o dobro de captação? Aí eu consigo trazer outra pessoa, que talvez foi o que aconteceu quando você tinha 3, você pensou em trazer 4. Eu quero aumentar em 90%. Só que a quantidade de pessoas que eu tenho hoje, eu não consigo, com a mesma taxa de conversão, só aumentando o número de imóveis mapeados, trazer resultado. É mais ou menos isso, né? Não é só para olhar porque caiu, mas também para você ter um planejamento de crescimento, ter o caminho que você tem que seguir para alcançar esse número. Exatamente isso. Antes você pensava, eu tenho 3 captadores, para eu captar mais, vou trazer mais um captador, mais outro captador. E aí, cada um fazendo o mesmo trabalho. E o importante, né? Quando era vários captadores, o que direto acontecia? Eles iam fazer foto do mesmo imóvel. Um ali nos comunicava às vezes com o outro, e aí chegava na hora que ia cadastrar no sistema, opa, o fulano cadastrou hoje de manhã. Então, olha como é que ali era muito tempo de trabalho ali desperdiçado, porque pessoas faziam às vezes a mesma coisa. Então, no dia de hoje, como você disse, eu estou precisando trazer mais uma pessoa. Não, primeiro os números vão te dizer ali. Claro, a gente começa com algumas métricas que, conversando ali com você e pessoas do mercado, o pessoal mais ou menos tem. Mas depois você vai tendo as suas próprias métricas. Porque às vezes Belo Horizonte é muito diferente de Curitiba, de São Paulo, o Rio é muito diferente de Porto Alegre. Você não pode ter uma mesma taxa de conversão universal, né? Você tem cidades totalmente diferentes. Tem cidades que são mais fáceis de captar e outras que são muito mais difíceis. E às vezes até dentro de BH também. Você tem a região Centro-Sul, você tem a região Leste, Norte. Então tem coisas diferentes também dentro da mesma cidade. Então, uma métrica que hoje a gente já tem a cada 100 imóveis que eu tenho interesse, que eu acho ali, olha, está disponível, a gente capta 15. Então, você vê que fica muita coisa pelo longo do caminho. A locação é muito dinâmica, né? Então, um imóvel que você viu... de 15% de conversão do que você mapeou, não necessariamente você falou com o proprietário. Exatamente. É a primeira métrica e a última métrica. Legal. E no meio do caminho tem muita história para a gente contar e para a gente analisar. Então, você vê que é muita coisa que tem que ser feito, né? Então, você imagina, se um captador quer trazer 15 imóveis para uma imobiliária, em tese ele tem que olhar para 100 imóveis ali. E, às vezes, ele olha até mais. Que eles não medem isso, né? Então, um captador que, às vezes, fazia tudo, o que ele ficava? Ele entrava em alguns sites, alguns portais e olhava lá imóveis para ver o que ele achava interessante. Pô, só numa folha ali, você olha para 20 imóveis, né? Então, o cara que, às vezes, ficava olhando, pode ser que ele olhava, assim, 200 no dia. E, às vezes, não captava 15 ali no final do dia. Uhum. Então... É interessante a gente analisar esses dados e essas quebras para você falar, olha, na verdade, se eu trouxer uma pessoa para cá, eu consigo melhorar meu número. Porque hoje eu tenho uma quantidade enorme de proprietário e quem está tentando falar com eles não está conseguindo fazer tantas ligações por dia, está precisando de ajuda. Então, ao trazer uma pessoa para a equipe, você não está dando um tiro no escuro. Você está trazendo, falando, cara, o resultado vai melhorar. Você não precisa pôr toda a fé na pessoa que vai entrar, né? Exatamente. Ela é realmente um composto ali do time que já existe. Então você está botando fé no processo. Exatamente, isso é legal. Você está botando fé no processo e trazendo a pessoa com as características daquele processo. Isso também é legal. Então você já sabe quem que você está buscando. Eu vou buscar uma pessoa mais assim, interna, de mexer com planilha, alguma coisa do tipo. Ou eu vou buscar uma pessoa mais contínuo comercial, que precisa ter uma abordagem ali de telefone, uma abordagem de WhatsApp. Então, até para você buscar alguém para o time, fica mais fácil. Para você saber as características de quem que você precisa trazer ali. Legal. Isso vem até do conceito, né? Estratégia voltada pelos dados, não só pelo achismo. Mas, óbvio, vai ter a parte sempre que você vai interpretar isso, mas o dado te ajuda a ter mais assertividade. A gente começou a falar agora de métrica de captação, vamos continuar nesse assunto, né? A gente já falou sobre número de imóveis mapeados, número de proprietários encontrados, número de proprietários que eu consegui falar para enviar a apresentação, número de captações executadas, cadastrados, etc. E aí existe um outro número que eu sei que você acompanha também, que é a quantidade de imóveis que retornam depois da locação.
Por quê? Nem toda rescisão volta para sua carteira. E o percentual entre a quantidade de imóveis alugados que vieram de novas captações ou que vieram, né, de rescisões. Me fala um pouquinho desses dois números. Para você saber se a sua carteira está crescendo ou não, você precisa muito mapear esses dois números. De quantos imóveis que saem da rescisão e volta para eu alugar, e efetivamente é alugado, e quantos imóveis novos que estão entrando ali naquele mês que eu não administrava eles anteriormente. Senão sua carteira não cresce. Então, igual você comentou, vamos supor, a cada 10 imóveis que a locação finaliza, 8 eu consigo trabalhar novamente aquela locação. É um dado a valor mesmo. É um dado nosso mesmo de mercado. Então, a cada 10, 8 eu trabalho novamente. Aqueles 2 ali é o proprietário que às vezes quer vender o imóvel, ele vai usar o imóvel de novo, alguma coisa do tipo. Então, na maioria dos casos ali, eles voltam para a gente tentar alugar de novo. Dos 8 que voltam, 6,5, né? 6, 7, a gente aluga de novo. Então, também é uma métrica boa. Só que, olha só, eu tô falando que saíram 10 imóveis e eu aluguei 6 ou 7. Então, eu tenho um gap ali de 3, 4 imóveis. Se eu não botar novos imóveis para dentro, minha carteira vai ir diminuindo. E é um número legal que, assim, há uns 2, 3 anos atrás, a gente alugava mais imóvel por mês. Era mais ou menos assim, a cada 10 imóveis que eu alugava, 6 era imóvel que já estava voltando e 4 só eram novos. Você está praticamente mantendo a carteira nessa métrica. Nessa métrica, assim, se esses números, né, fossem exatamente eles. E no ano passado, na verdade, a gente subiu a régua. Então, a gente alugou mais imóveis novos do que imóveis que retornaram. Então, ano passado, a gente há 2 anos igualou. Então, estava meio a meio ali. Se eu alugava 10 imóveis no mês, 5 eram novos e 5 eram volta. Mas no ano passado, a gente alugou... aí vou ter que aumentar o número, né? Se a gente alugou 100 imóveis, 55 eram novos imóveis e 45 eram imóveis voltando. Então, primeiro, você tem que ter esse número bem mapeado para você saber quantos imóveis novos você precisa alugar para você crescer a carteira todo mês. E no final das contas também, o ideal é sempre alugue mais imóveis novos do que imóveis que estão retornando, porque aí fatalmente você vai conseguir também ter um aumento ali na carteira. Perfeito. E aí você já entrando agora na questão da locação, né, da efetivação do negócio de aluguel, tem uma métrica que às vezes a gente olha só o número de imóveis alugados. Né? Você citou os 10, mas eu sei que a Valor aluga muito mais que isso por mês. Mas se a gente olhar só o número, a gente poderia comparar uma imobiliária que tem um ticket médio de R$500 com a própria Valor que tem um ticket médio que passa de R$3.500. Então, uma locação da de R$3.500 é 3,5 vezes maior do que tem 1.000. O VGL, né, que é o valor geral de locação. E aí, isso pode trazer outra questão. Você comentou anteriormente comigo que há 2 anos atrás, vocês cresceram em número de locação, mas cresceram menos que proporcionalmente à administração. E justamente a métrica que você olhou foi VGL. Então, fala um pouquinho como olhar essa métrica, qual que você prioriza, se é o número de locações, se é o número do VGL. Conta um pouquinho também disso. Às vezes a gente fica muito... com esse número, né, de crescer o número de imóveis da carteira. Mas pensa só, você prefere ter uma carteira de 3.000 imóveis que te rende 100 mil de administração, vamos botar assim, ou você prefere ter uma carteira de 1.000 imóveis que te rende os mesmos 100 mil? Obviamente, quanto menos, né, menos trabalho e a maior margem de lucro. Exatamente. Então, se você tem 3.000 imóveis para te gerar 100 mil, você tem 3.000 possíveis pedidos de manutenção, etc. Você tem que ter muito mais pessoas ali. Numa carteira de 1.000 que te gere da mesma forma, mesmo 100, você está tendo menos trabalho e está tendo o mesmo lucro. Então, é preferível você focar ali num ticket médio mais interessante, né? Do que, às vezes, só focar em número. Então, ano passado, a gente, em número de imóveis na carteira, não aumentou tanto, mas a gente teve um crescimento de 28% no valor de taxa de administração. Então, assim, é um crescimento expressivo, mesmo não tendo aumentado tanto o número de imóveis. O que aconteceu? Os imóveis que saíram foram com valor menor e os imóveis que entraram foram com valor maior. Então, isso daí também te gera, no final do dia, do ano,
um ganho muito, muito expressivo. Você olha ali e fala, poxa, não aumentou tanto em número de contrato. Mas, cara, no caixa da empresa, né, no balanço ali, aumentou e muito comparado com anos anteriores. Então, você pensar em também mexer com o seu ticket médio, melhorar ele ali, faz muito sentido também. Legal. Então, você trouxe, além do VGL, né, a taxa de administração, né, que vocês chamam lá do TA. Uhum. Porque também não basta você só ter um maior ticket e começar a negociar sua taxa para baixo, né, que você vai ter proporcionalmente menos dinheiro. Exato. Então, também são métricas que vocês acompanham, né? O VGL, quanto que entrou de taxa de intermediação ou taxa de contrato ou corretagem, que foi uma mudança que vocês fizeram, né? Sim. Que cobravam 50%, passaram a cobrar 100%. E a taxa de administração, ou seja, não é só olhar o funil de captação, nem só olhar só o funil de efetivação, que vai ser nosso próximo assunto, mas olhar as métricas do resultado financeiro, com base no ticket médio, no VGL, em relação à taxa de administração, taxa de intermediação cobrada, para você ver o quanto você cresceu de fato, financeiramente falando, não só em número de imóveis, correto? Exato. Na locação tem várias métricas que você pode usar, né? Mas no final do dia, o que vai ser importante para você é quanto você pagou de comissão, né? Quanto que o pessoal ali do comercial ganhou e quanto que a empresa trouxe de taxa de administração a mais para ela, que é o que é o core business, né? Pode parecer, né? O que o pessoal faz? Não, a gente administra imóvel. Na parte da locação, você ganha dinheiro administrando imóvel. Então, você vai ganhar dinheiro com a taxa de administração cobrada do proprietário. Então, é muito importante, às vezes, você ter essa métrica de, na parte comercial, como é que eu faço aqui para aumentar a comissão do pessoal, que todo mundo ganha em cima da comissão, e na parte empresa, digamos assim, como que você vai fazer ali para aumentar a taxa de administração, que é o que banca a empresa como um todo. E o que traz previsibilidade. Que a diferença da locação para venda é essa. Eu brinco até que quem quer trabalhar com corretagem, foca em venda, que a comissão é muito maior. Quem quer trabalhar com recorrência, foca em locação. Eu acho que a gente sempre conversa sobre isso e está alinhado nisso. Mas para chegar no VGL, para chegar na taxa de administração, a gente tem que fazer o funil de efetivação. Então vamos falar sobre ele agora. Quais são as etapas que você segue, como que você montou o time de pré-atendimento e quais métricas você segue nesse funil para conseguir ter previsibilidade de converter aquilo que você captou em negócio ou aquilo que rescindiu e voltou em negócio também. Beleza. Tem até uma frase legal, né, que você falou da recorrência. O pessoal comenta que às vezes a receita recorrente é o novo juros compostos dos negócios. Então, todo mundo pensa, né? Às vezes quem também vende outros mercados e tal, tem aquela venda que é maior, mas o cara fica pensando muito, cara, mas e aí, como é que eu faço para ter recorrência nisso? Vou até pegar um gancho seu. Eu vi um estudo recente. O Adobe, né, que é o do software Photoshop, ele vendia o software com um valor enorme no início e depois cobrava só uma atualização. Então, era muito maior o valor que ele cobrava antes, pensando numa comissão. Vou falar assim no caso do mercado imobiliário. E agora números grandes. Exatamente. Agora ele trabalha no modelo SaaS, que é aquele software como serviço, que cobra uma pequena taxa mensal. Então é bem baratinho mesmo, demoraria anos para pagar o que eles cobravam antes. E hoje eles têm um faturamento 10 vezes maior do que eles tinham quando eles pensavam só na comissão. Então acho que o que você falou de ser o novo juros composto vem também das indústrias, das empresas de software, que vem pensando nisso também. Como ganhar recorrência, não só comissões. Porque comissão não tem previsibilidade. Recorrência eu consigo lidar com esse dinheiro para crescer mais rápido. É exatamente isso. Mas aí, voltando na pergunta que você tinha falado, né, trazendo para a parte do atendimento, né? Então, o funil, assim, digamos, tradicional do mercado, ele tem 6 etapas, né? Você tem a fase do lead, que é aquele cara que chega. E aí, lembrando, o lead ele pode ser um cara... A Valor a gente trabalha só na região centro-sul de BH e no Vila da Serra. Então, o cara que chega buscando imóvel na Pampulha, ele é um lead porque ele bateu lá em mim. Mas ele não vai converter em atendimento, porque eu vou explicar para ele que eu não atendo ali naquele mercado, posso indicar para ele um parceiro e tal. Então, o lead ele pode virar um atendimento. O lead também que chega e você dá um primeiro retorno a ele e ele não te responde, ele também ficou estagnado ali como lead, não virou um contato. Então, de lead ele pode virar um contato. O contato ele pode virar um agendamento de visita. O agendamento de visita ele pode acontecer ou não, por isso que ele é primeiro um agendamento. Acontecendo, então, vira visita. A visita ela pode gerar uma negociação e a negociação gera um fechamento. Então, o funil que antes a gente pensava em 3 etapas, né? Atendimento, proposta, fechamento. Hoje a gente já trabalha com essas 6 etapas ali, que é justamente assim. Se está chegando muito lead e não está gerando atendimento, a gente precisa ver o nosso posicionamento. Será que a gente está atraindo pessoas que não efetivamente com interesse em imóveis no Centro-Sul? Opa, vamos ver posicionamento.
tá atraindo uma quantidade de lead boa, tá atraindo também uma quantidade de contato, né? Mas não tá gerando ali um agendamento de visita. Então, meu primeiro atendimento, ele tá sendo interessante, ele tá sendo legal, mas eu preciso ver ali comercialmente por que o meu time não tá conseguindo marcar agendamento. E aí, de novo, né? Você segmentando em 6 etapas, você consegue achar ali melhor o gargalo. Então, a gente analisa essas 6 etapas. Semanalmente. Também semanalmente. Buscando ali também ter o feeling do pessoal no diário, né? Às vezes o pessoal grita, opa, tô sentindo que hoje aqui não tá muito movimentado, não. Será que tá tudo certo lá com os leads, com o nosso canal de atração e tal? Então, tem também esse feeling ali no diário. De novo, lembro, né? O ideal seria olhar esse número diariamente ali. A gente tem ali um pouco da análise do pessoal do marketing também nos ajudando em ver o número de leads, digamos assim, diariamente. Mas eu foco muito mais mesmo nas conversões. Por quê? Se eu diminuir o meu número de leads e melhorar minha conversão, a gente trabalha de uma forma mais efetiva. É melhor. É melhor você diminuir a quantidade e melhorar na qualidade. Então, a gente bate muito ali nas conversões diariamente, principalmente de negociação e fechamento, que aí o acompanhamento ali, quanto mais para baixo do funil, menor é a quantidade. Então, mais você consegue dedicar um tempo ali diário naquilo ali, já que são números menores, né? Então, a gente faz esse acompanhamento dessas 6 etapas e é segmentado também o time. Então, você tem a parte do pré-atendimento, que vai fazer essas 3 primeiras etapas. Então, ele vai ter contato com o lead, ele vai converter o lead em atendimento e converter o lead em agendamento. Só para trazer para o pessoal, tá? O pré-atendimento ou a secretaria de vendas, né? Mas no setor de locação, são as pessoas dedicadas a fazer o atendimento do lead, mas não visitar. Elas vão fazer o agendamento para que o corretor execute essa visita. Ou SDR, de quem gosta de usar os termos em inglês, né? Que é o Sales Development Representative. Exato. Então, ali no nosso pré-atendimento, ele vai ser responsável por essas 3 primeiras etapas do funil. Agendou a visita, aí entra os nossos gerentes de atendimento, que eles vão acompanhar toda a visita, e isso na locação eu acho que é fundamental, que tem um pouco da cultura da locação, do cliente pegar a chave na imobiliária e visitar sozinho. Eu acho que primeiro, para a experiência do cliente isso é péssimo. A gente vê que na locação tem muita gente que está vindo de fora, então quer conversar, quer entender um pouco mais da onde que ele está, da onde que é o mercado. Então lá na Valores, 100% das visitas são acompanhadas por nosso gerente de atendimento, que vai, obviamente, naquele imóvel com o cliente, mas também já pensar para o cliente ali se pode ter uma outra opção para ele. Que a gente sabe que como o mercado é corrido, o cliente visitou aquele imóvel, não teve interesse, ele já tem que, talvez no mesmo dia, olhar outra opção, dependendo de qual que é o prazo dele para mudança. O cliente interessou no imóvel, quis formalizar uma condição de locação, ele formaliza e aí agora já entra o pessoal do fechamento. E no fechamento também é dividido. A gente tem o pessoa ali que vai acertar os valores, início do contrato, e depois a pessoa que vai acompanhar até a assinatura do contrato e fazer a entrega das chaves ali para o cliente. Então, não só o nosso funil ele é segmentado em 6 etapas, como internamente também a gente divide em 3 mini setores ali, digamos, mesmo dentro objetivo, do nosso... ter maior controle dos números, ter maior controle do que está dando errado para corrigir, ou para melhorar você consegue mexer na conversão, igual você falou. Não precisa aumentar números. Se aumentar a conversão, eu aumento o resultado também, né? Exatamente. Então, hoje é muito fácil identificar o que às vezes a gente está precisando melhorar. Então, poxa, e aí é óbvio, você tem que ter referência de mercado, você tem que conversar, né? Por isso que eu falo que esse bate-papo é muito importante, para a gente ter essas referências de mercado. Então, hoje, por exemplo, a cada 10 clientes que chega, a gente consegue 3,5 ali levar para uma visita. O que esse número anteriormente, sem uma divisão ali, ele era 1,5, né? Então, olha como é que você duplicou ali a sua conversão, aumentou ela ali só dividindo as tarefas, deixando alguém estritamente responsável por atender aquele cliente. Imagina que loucura que era para o corretor que estava na rua ficar recebendo novos clientes ali toda hora. Ligação, WhatsApp, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu falo que eu sou muito privilegiado porque eu entrei no mercado só tem 7 anos, então eu já entrei no mercado assim... o pessoal fazia isso mais em vendas, mas como eu vim de outros mercados ali, o pessoal comentava muito, né, dessa forma de atuar.
E aí eu olhava e falava, cara, como não estamos fazendo aqui também dessa forma? Então, assim, hoje essa cultura já é muito disseminada no nosso mercado, ainda bem, né? Mas há um tempo atrás, assim, ter entrado no mercado e falar, cara, tá muito óbvio aqui, é muito fácil da gente melhorar aqui só fazendo uma coisa simples. Então, sem dúvida nenhuma, segmentar ali o atendimento é a forma como você consegue ter melhores resultados ali nas suas conversões. Bacana. Até do que você passou, né, da questão de acompanhar os números, eu pensei numa analogia que eu já usei antes, que é, né, os números, eles trazem o sintoma. Depois você corre atrás para saber qual que é a causa e corrige ela, né, que pode ser na questão do lead que você citou. Pode ser que está vindo muito lead, a conversão está baixa porque o lead está mal distribuído pelos imóveis. É algo que a gente acompanha lá também. E outro número legal que você tem é a média de número de visitas que um corretor tem que fazer com o mesmo cliente para aumentar a taxa de conversão. Fala sobre esse número. Cara, e esse número na alocação ele é muito desafiador. Inclusive, se você souber aí de outros números, compartilha aí com a gente para a gente saber também. A parte de vendas, inclusive o nosso querido João Lacerda, né, que trouxe esse número para a gente, eu acho que tem mais estudos na parte de vendas, né? E como os números também são menores, às vezes é mais fácil de apurar. Então, em vendas, salvo engano, aí posso estar errado na memória, que é tanto o número de locação, né? Então, quando eu vou falar de venda, eu posso estar falando errado. Mas, salvo engano, o cliente ele visita ali, ele vai fazer 12 a 20 visitas e ele visita de 25 a 30 imóveis. Um cliente de venda antes dele fazer uma compra. Na locação não tem nem tempo para isso, né? Uhum. Você não tem nem tempo para fazer 10 visitas, quanto mais esse número. Um número que a gente tem lá, mas é claro que a gente sabe que o cliente ele visita com várias imobiliárias, né? Na maioria das vezes. O número que a gente tem lá é que cada cliente que aluga conosco, ele visita pelo menos 2 imóveis conosco. Então, assim, é muito importante a gente estar... quem está atendendo o cliente, né? Eu brinco que igual aquele palhaço de circo que fica girando os pratinhos. Então, tem que girar os pratinhos dos clientes novos que estão vindo novo e fazer novas visitas, mas você tem que girar o pratinho também dos clientes que já visitaram com você uma vez. Porque você tem que levar ele pelo menos em 2 imóveis. Então, você tem que fazer pelo menos 2 visitas com ele, que essa é a média. Você fica muito mais próximo de fazer um fechamento se você levar o cliente em pelo menos 2 imóveis ali na parte de locação. Queria muito saber quantos imóveis que o cliente visita antes dele fechar. E eu acho que isso é muito individual ali. Olha, eu não tenho esse dado de mercado, mas eu tenho um dado de algumas imobiliárias da parceira Up. Normalmente não flutua mais do que 2 ou 3. Porque, queira ou não, locação é uma decisão rápida. Seu erro é muito baixo. Seu erro maior vai ser um ano de aluguel, porque às vezes você tem a cláusula de rescisão sem multa após o 12º. Então, é um erro muito baixo. A compra e venda, né, quando você está comprando um imóvel, seu erro é o maior patrimônio da sua vida e, às vezes, uma dívida que você vai ficar 50 anos pagando. Então, é um erro muito grande. Por isso que tende a visitar muito mais. E também, né, quando a pessoa está decidida já a mudar de locação, ou ela está rescindindo um contrato e ela tem pouco tempo para tomar essa decisão, ou ela está mudando de cidade, ou ela está por algum motivo específico que ela depende dessa mudança para reajustar a vida dela. Seja uma separação, seja um casamento. Uhum. Então, costuma ser muito mais rápido mesmo. E é comum, né, eu não tenho esse dado, mas eu tenho certeza que se a gente conseguir metrificar a quantidade de locatários que visitam apenas um imóvel. Porque a internet hoje já mostra foto, alguns casos tour virtual, vídeo, todas as informações, se elas estiverem bem disponíveis, inclusive endereço, andar, a pessoa já tem uma noção do que ela está olhando e o preço também. Né? E ela não tem que se preocupar com financiamento, ela não tem que se preocupar, né, com as dores que se tem na compra do imóvel. Então, acho que esse número que você trouxe é muito importante. Tem que saber que uma grande quantidade de locatários visitar um imóvel, e às vezes mostrar o segundo pode ser um problema. Sim. Mas muitos vão querer ver o segundo só para ter uma noção e aquela certeza que fiz uma boa escolha. Exato. Né? Que é evitar a dissonância cognitiva da aquisição, né? Da locação. Aqui na mesa a gente tem 2 exemplos. Né? A gente já conversou isso outras vezes. Nós alugamos nossos imóveis que hoje moramos sendo do único que a gente visitou. Exatamente. Então a gente só foi naquele ali porque a gente já tinha uma comparação de mercado. A gente vinha olhando ali, né? Você vai vendo aqueles imóveis, os anúncios e tal. Na hora que bateu aquele, opa, esse daí eu achei interessante. E o meu é a 5ª vez que eu alugo, porque eu mudo muito de cidade, é a 5ª vez que eu alugo o primeiro imóvel que eu visito. Exatamente. Então é um padrão meu. E é normal, né? Só que do outro lado você tem seres humanos, né? E cada um é de um jeito. Então tem as pessoas que às vezes têm um pouco mais assim é um pouco mais indeciso. Então é normal. A pessoa às vezes ela vai no imóvel e fala, cara, eu gostei, eu adorei, mas queria ver pelo menos uma opção. E aí a gente fica louco, porque a gente sabe que na locação não vai dar tempo.
Por isso que o importante é tentar lá, logo na primeira visita, já ir em 2 imóveis ali com a pessoa. Então, beleza, você não gostou, então vamos olhar outro imóvel. E às vezes o segundo imóvel ele vai ajudar a fechar o primeiro. Às vezes é só para a pessoa falar, não, que isso, esse aqui... Tem um comparativo tá do problema do tal. outro. Nossa, eu preferi... Nossa, eu vou fechar aquele com certeza. Agora eu tô mais certo ainda da minha decisão. Porque às vezes a pessoa ela quer só ter mais uma certeza ali. Então é importante, assim, você ver, visitar os 2 imóveis, mas também saber que muitas das vezes o cara já vai chegar naquele imóvel ali, já vai visitar só para tirar uma dúvida e já vai seguir ali. A gente brinca muito do 70-30, né? O imóvel que você está comprando, você ainda vai fazer uma reforma ali dele e tal, você fala, vou deixar do meu jeito. Mas na locação tem que ser o 70-30, que é o quê? Eu gostei 70% do imóvel. 30% ali eu faria, eu modificaria e tal. Se bater o 70-30, vai para dentro, então, que com certeza você... Dificilmente você vai achar o 100% na locação. O 100% é aquele imóvel que você vai pegar e vai reformar ele para deixar do seu jeito. E muitas das vezes daqui passou 2 meses ali e você já quer mexer de novo. Isso é verdade. Bacana. Então a gente já entrou em alguns assuntos interessantes, né? Falou de captação, falou dos números de rescisão, falou dos números de crescimento de locação e agora do funil. Qual outra métrica que você acompanha lá que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está assistindo? Cara, uma métrica muito importante que a gente tem analisado recente é a quantidade de leads distribuído por imóveis. Então a UP trouxe para a gente muito essa cultura, né, de fazer essa análise, porque se você tem 1.000 contatos todo mês, 1.000 leads chegando para você, mas os 1.000 leads querendo alugar o mesmo imóvel, você vai fazer uma locação. Então é importante você focar ali na distribuição de leads por ofertas de imóveis que você tem na sua carteira. Ah, mas eu não vou conseguir atrair tanto lead para esse imóvel. Então você está trabalhando no imóvel errado. Você mesmo Às vezes brincou... você não deveria nem captar esse imóvel. Às vezes você não deveria nem captar. Ou se você captou, você deve ter aquela conversa séria ali com o proprietário. Aquela conversa que às vezes, muitas vezes é difícil. E a gente brinca que assim, o bom captador é aquele que consegue ter o maior número de conversas difíceis todo dia. Porque você virar para o proprietário e falar que, olha, o seu imóvel ele não está sendo alugado porque ele precisa de um ajuste no piso por conta disso. Você precisa deixar a chave conosco porque a gente não está tendo uma velocidade para poder fazer a visita lá no seu imóvel. Ou o seu imóvel ele está com preço acima do mercado. É importante você poder passar isso para o proprietário, né? E muitas das vezes essa conversa aí, não vou falar não, porque o proprietário vai se sentir... Não, ele quer isso. Ele quer, e muitas das vezes a gente já viu conversando com o proprietário, cara, você foi a primeira pessoa que me falou, eu não sabia disso e tal. E por mais que às vezes ele não vá fazer a mudança no imóvel, ele já sabe assim, cara, eu sei que às vezes está demorando por conta disso. Então, pelo menos ele tem a tranquilidade de saber que tudo bem, às vezes eu não tenho valor para investir aqui, para fazer uma reforma ali e tal, mas eu sei que vai demorar um pouco a mais por conta disso. Então mexe no preço. Pô, esse imóvel aqui tá R$1.000. Se ele tivesse 500, ele não alugaria? Então, poxa, dá para você... Alguma coisa dá para você fazer ali. Alguma coisa dá para você mexer. E voltando, então, nessa métrica de distribuição de leads por oferta, a gente levantou recentemente, e um dado que me assustou muito, que assim, 70% dos contatos que a gente recebeu foi para 15% dos imóveis que a gente tinha disponível. Então, olha só, vamos supor que eu tenho 100 imóveis... E eu recebi 1.000 clientes querendo alugar esses 100 imóveis que eu tenho. Dos 1.000 clientes que eu recebi, 700 queriam alugar 15 imóveis. Então é assustador mesmo, a gente já sabe, né? Isso traz até a importância de você mostrar mais de um imóvel para esses clientes, né? Senão Exato. Você está fadado a alugar no máximo 15 imóveis no mês. Exato. A gente sabe que a gente vive num mercado muito bom. Eu falo que é um mercado muito bom, porque, pô, que mercado é esse que você tem mais demanda que oferta? É excelente trabalhar nesse mercado. Mas ele é muito desafiador, porque você tem uma quantidade grande de pessoas querendo focar naquele mesmo produto ali e você tem que, às vezes, muitas vezes, mexer com o emocional dela. Falar, cara, se não é esse aqui, vamos para o outro. Lembrar que a locação, como você falou, é algo rápido. Um ano passa voando, gente. Um ano. Mas quanto mais velho a gente vai ficando, mais rápido o tempo passa. Então, assim... às vezes é ir naquele imóvel, cara, esse imóvel aqui atendeu bem o que eu quero para o momento e tentar... a própria pessoa descobrir qual que é a principal dor ali, né? O que ela tá buscando com aquela mudança. Porque muitas das vezes a gente... Pode concluir? É porque eu tinha... Só para eu não esquecer, na verdade, deixa eu só pegar um ponto importante que você falou, porque eu vejo 2 problemas nessa distribuição de lead por oferta, senão eu vou esquecer de falar isso. O primeiro é aquele imóvel que não está recebendo lead. A possibilidade de eu alugar ele é muito baixa.
Então eu preciso ir lá falar para o locador por que será que ele não está recebendo. É uma questão de marketing minha ou é uma questão do imóvel? Mas tem o segundo ponto, que eu acho que é o que eu mais tenho que conversar com o locador, é aquele imóvel que eu já vi uma métrica sua, que você recebe muito lead e ele não aluga. Uhum. Então, esse com certeza tem um problema. Né? Eu já passei numa imobiliária parceira nossa, uma situação em que recebia 50, 60 leads no imóvel e nunca alugava. Então, o trabalho do captador foi conversar com quem visitava para entender o que o cliente falava e era simplesmente, não tem armário. Igual você comentou, pô, mas o proprietário não tem condição de pôr armário. Então, já deixa claro para o cliente que entrar que vai, se ele colocar o armário, vai descontar dos primeiros aluguéis esse valor. Então, já deixa isso para quem vai visitar, para que ele visite o cliente sabendo que não tem armário, mas que tem condição de colocar. Então, essas duas vieses, né, que pode ser tanto o imóvel que está recebendo muito lead e não está alugando, quanto aquele que não está recebendo, é uma métrica que você tem que acompanhar e que você tem que conversar com o proprietário para resolver. É. E você me lembrou de um caso muito interessante. Tinha um imóvel que a gente estava alugando de 3 quartos, só que ele era um imóvel que ele, originalmente, ele era 3 quartos com um banheiro, que o proprietário pegou e fez o quê? Ele dividiu o banheiro em 2. Ele deixou um banheiro social e fez uma suíte também. Então, claro, obviamente você pega um banheiro, divide, você fica com um banheiro menor. E no imóvel de 3 quartos, qual que é a maioria do pessoal que visita? É um casal, que às vezes tem um filho ou não, mas normalmente um casal. E aí o casal chegava, dava de cara com o banheiro e falava, nossa, o banheiro é muito pequeno, não dá pra gente. E aí era um imóvel desse, é um imóvel que recebeu, assim, inúmeros clientes, inúmeras visitas, mas não convertia. E aí, internamente, o que a gente falou? Pessoal, a gente tem que achar o cliente certo. O cliente certo para esse imóvel, apesar de ser 3 quartos, é um cara que vai morar solteiro, ou são 2, às vezes, amigos que vão morar ali, cada um no quarto, porque vai usar ali o banheiro menor. E foi justamente isso. O corretor foi com o cliente no imóvel e o corretor, ele mesmo teve a sabedoria de já virar no início e falar pro cliente, cara... E o cliente, né, gostando, cara, gostei desse imóvel e tal. O corretor falou, cara, você acredita por que esse imóvel não alugou até hoje? O pessoal acha o banheiro muito pequeno, porque normalmente é um casal que vai ficar. No seu caso, como você é sozinho, você nem precisa se preocupar com isso. E dito e feito, o cara foi em frente, fechou, alugou. Então, é muito mesmo esse estudo, que às vezes o número não vai te trazer isso, né? Então, às vezes a gente vê, pô, a inteligência artificial e tal, cara, beleza. Ela vai te trazer um guia ali. Mas para você entender mesmo, você vai ter que sentar ali com o pessoal e estratificar o que é que está acontecendo por aquele imóvel ali. Então, é tratar mesmo cada imóvel como um produto e investir em cima daquilo. Então, semanalmente também fazer o trabalho de ligar para o proprietário, o trabalho interno de falar, pessoal, por que esse imóvel aqui ainda não foi? Ah, por conta desse ponto. Então, repassar para o proprietário. E quanto maior a imobiliária, quanto mais captação ela tem, mais ela tende a negligenciar os imóveis. E aí vai diminuindo a conversão dela. Ela, às vezes, tinha 10 imóveis captados, alugava 8 por mês. Às vezes, ela chega a 100 imóveis captados e aluga 14, 15. É muito do que você falou, né? Continuar esse aspecto mais humano, tentar automatizar o que é automatizável, mas não deixar de lado, ver por que o imóvel não está alugando, se ele está dentro do preço de mercado. O trabalho, o trato desse imóvel tem que continuar. Às vezes, um ajuste no imóvel captado vale mais do que 5 imóveis captados. Porque às vezes você pega 5 imóveis que estão ou com problema ou que às vezes estão com preço fora do mercado e um ajuste que você faz no imóvel, você aluga ele em menos de 2 dias ali. Então isso é muito importante. Lembrei de outro caso também, um amigo meu foi colocar o imóvel dele conosco e aí eu falei com ele, cara, coloca o seu imóvel no preço de mercado que não vai passar uma semana. Por quê? No prédio dele tinha outras 2 unidades alugando com mais de R$1.000 acima do preço de mercado. Eu falei, cara, o pessoal vai olhar para o seu imóvel e vai falar, cara, eu vou alugar ele. E eu falei com ele, olha, esses 2 imóveis ainda não alugaram só porque eles estão com preço fora. Porque são imóveis bons, etc. Você vai colocar o seu preço no mercado e a gente vai alugar ele em menos de uma semana. Eu estava errado. A gente alugou ele em um dia. A gente alugou ele em um dia. Foi muito rápido. Que ele já tinha até o efeito comparativo que a gente comentou antes. Exato. Né? O cliente ele vai chegar e falar, cara, esse imóvel está 5 mil, os outros 2 do prédio estão 6. Nossa, eu tenho que correr aqui, eu não posso perder tempo. E o cliente ele também sabe. O cliente que ele está indo visitar, tem uma frase, né? O cliente não é aquele cachorro que cai do caminhão de mudança e não sabe onde que ele está. Não, ele sabe exatamente o preço. Ele já olhou antes dele visitar. Tudo bem, o cliente às vezes pode estar na primeira visita dele, chegando de fora, ainda está descobrindo. Mas normalmente ele vai olhar o mercado ali como um todo antes de fazer a visita. O que pode muito acontecer é ele olhar, às vezes, imóveis que estão ali como isca, né? Que a gente sabe que ainda existe no nosso mercado. Aquele imóvel com preço abaixo, que já está desativado, já foi alugado há 1 ano, mas infelizmente às vezes ainda está lá.
Então, tirando essas anomalias, assim, o cliente ele sabe para onde que ele está indo. Então, ele chegou, viu ali que está no preço, ele já vai partir ali para assinatura do contrato, já fechar ali, já fazer a alocação dele. Legal. Vou trazer mais um tópico agora para a gente, que é o tópico que é, tirando primeiro, um mito do mercado para mim. Né? Todo mundo fala que captar é difícil, alugar é fácil. Eu acho isso... Ambos são difíceis. Ambos são 50-50. Né? Eu tenho que captar bem, eu tenho que alugar 50%. E a gente tem um mercado sem exclusividade, né? Que é um mercado em que eu capto e tem mais 3, 4 imobiliários trabalhando nesse imóvel. Como é fácil para mim, é fácil para as outras 3 ou 4. Então, se é fácil para todo mundo, está difícil, porque tem 5 empresas competindo pelo mesmo produto. E aí as métricas ajudam também a acompanhar isso, que é qual que é a quantidade de imóveis que eu capto e que eu perco para o mercado. Você acompanha essa métrica? Sim. E é impressionante, né? Eu tinha comentado mais cedo que os imóveis que a gente retorna de carteira, cada 10, 8 a gente aluga. Então, assim, muito mais simples, porque o imóvel já está ali, você é o primeiro que está começando a trabalhar ele, etc. E você fazendo um atendimento ali bom, você vai conseguir ali locar aquele imóvel. Os imóveis que estão no mercado, e justamente a gente vive numa praça aqui, BH, que não tem a cultura de exclusividade ou gestão exclusiva ou qualquer coisa que seja de trabalhar só com uma imobiliária, a cada 10 imóveis que a gente traz do mercado, a gente aluga 2 ou 3. Então, assim, você vê que a competição ela é muito maior com esses imóveis. Você perde 70% para o mercado, para a concorrência. Exatamente. E BH também, a gente já conversou disso, né? É aquela cidade de várias imobiliárias, né? Tem muita imobiliáriazinha de bairro e tal. Então a concorrência também é muito forte. E nesse mercado que a gente vive, a gente tem que bater muito nessa tecla, né? Que a gente não... Eu não vendo imóvel, eu não sou dono de imóvel, né? A imobiliária, o que ela faz? Ela dá para o cliente a experiência de como comprar um imóvel, de como alugar um imóvel. Então você tem que focar assim na experiência, não é só em eu vou captar mais e aí com certeza eu vou alugar mais. Não, se você não trouxer para o cliente que está buscando imóvel uma experiência, ele vai alugar na outra. Porque, como a gente falou, no mercado sem exclusividade, ele pode olhar para a prateleira e falar, eu quero fechar com essa aqui, porque essa daqui me deu um atendimento melhor. Então, focar mesmo no atendimento do cliente. Então, por isso que eu volto a dizer, é muito importante ter uma pessoa acompanhando o cliente na visita, tirar a dúvida dele, estar presente ali junto com ele. E lá a gente preza muito isso, né? Ter, às vezes, internamente, automatizar aquele atendimento ali que dá para ser automatizado, mas humanizar o atendimento com o cliente. Então, ter uma pessoa que vai atender ele, não é um robô, né, que vai atender ele ali no primeiro. Eu acho que se for competir com o robô, a gente perde para quinto andar, né? Porque exato. O robô, eles são melhor. O grande diferencial da imobiliária é ter o humano ainda, atendimento personalizado, que eles não conseguem reproduzir. Exato. E de novo, né, não existe certo e errado, né? A quinta andar, ela se posiciona de uma forma de que, cara, você quer um atendimento aqui ágil e tal, sem precisar conversar com ninguém, eu vou te dar aqui, vambora, fica comigo. Quem que prefere, às vezes, um atendimento que ele quer tirar, às vezes, uma dúvida um pouco maior, quer, às vezes, ligar, quer sentar, conversar, nós estamos lá para isso. Vamos automatizar aquilo que não envolve pessoas, então vamos agilizar tudo ali, vamos fazer proposta aqui na palma da mão, vamos assinar digitalmente, isso aí tudo a gente faz. Mas você quer também ter o composto humano de conversar, de tirar uma dúvida, de ir no imóvel com uma pessoa que às vezes vai até gerar um relacionamento ali contigo e tal, a gente se posiciona dessa forma. Então a gente brinca que a gente é 50% digital, ou então a gente é phygital, né? Aliando ali o phygital com o digital. Boa, bacana. Vou trazer outro mito agora. Tá? E esse eu queria escutar de você, que você é um cara que controla métrica, então você tem uma visão absoluta sobre isso. O mercado antes achava que o melhor modelo de locação era o fiador. Então, inicialmente era calção, aí vira um calção, gera prejuízo para o locador, popularizou o fiador por ser o único não oneroso, né? Aquele que não gera ônus nem de antecipação de dinheiro, nem ônus em relação a um tipo de taxa, prêmio, né? E qualquer FII que exista ali. E as imobiliárias tendem agora a caminhar por um caminho de querer trazer fianças onerosas, modelos de locação que oneram o locatário, para equilibrar uma modalidade mais simples para o locatário, menos burocrática que o fiador, e também mais segurança para o locador, né? Porque o fiador perdeu dinheiro, assim como, né, o locatário no meio da pandemia, então não tinha ninguém a cobrar e ninguém mais quer ser fiador de ninguém também, a gente sabe disso. Por que eu estou contextualizando dessa forma? Porque no início da Valor, vocês trabalhavam com o fiador como principal modalidade.
e fizeram uma viradinha de chave só trabalhando com um modelo que onera o locatário para simplificar para ele e para trazer o aluguel ali, né, mais seguro para o locador, no nosso caso da UP, o pontual. Isso impactou na sua conversão? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, para você lembrar depois também, é o que mudaria você trabalhar com uma taxa menor ou uma taxa maior nessa conversão? Vou dar um exemplo. Hoje você trabalha com a taxa de 7% da UP, mas se você trabalhasse com uma taxa de 15%, manteria a mesma conversão? Então a primeira pergunta para lembrar é o que impactou em conversão? Teve queda de conversão ou não? E depois, se fosse muito maior a taxa, qual que seria o impacto que teria nessa conversão? Tá, legal. Acho que primeiro é legal a gente fazer um histórico, né? Há uns 5 anos atrás, alguma coisa mais ou menos assim, acho que na Valor e talvez nas imobiliárias como um todo, você tinha ali praticamente 80% das locações que você fazia era com fiador e 20% era dividido entre as outras modalidades de garantia, vamos botar assim. Era o número do mercado, eu lembro. Era 70-30, 80-20, não passava disso. A maioria preferia no fiador. E é um modelo que ele vem entrando em extinção, em desuso, e muito depois da pandemia, igual você colocou, né? Muita gente, às vezes, teve a renda comprometida, ou também começou, às vezes, a ficar assim, não quero, fica algo chato. E, poxa, hoje também, com tudo atualizado, né? Você tem que pedir ajuda para 2 pessoas, mesmo pai e mãe, você girar e vai, bom, vem ser meu fiador. É algo que ficou chato, assim, no mercado. O pessoal entrou muito ali, tipo assim, eu não quero incomodar ninguém. E já foi algo natural do mercado, essa migração, às vezes, para um seguro-fiança, uma fiança onerosa, igual você colocou. Então, assim, aí, vamos botar depois da pandemia, sem fazer nada, o próprio mercado ele já estava se adequando, ele já estava indo para o meio a meio. Metade ali fechava ainda com fiador e metade ali fechava com outras garantias. Então, você vê que foi algo do mercado que saiu de 80-20, 70-30 para 50-50. Estudando isso e olhando isso, a gente fala, cara, e se a gente simplificar ainda mais? Por quê? Uma pessoa que às vezes vai na loja e vira-se e fala, cara, como é que eu posso pagar? Pode pagar assim, assim assado. A pessoa às vezes fica, não sei o que é o melhor. Dá muita opção para ela nem sabe o que é bom para ela. Ela nem sabe. E às vezes ela própria não sabe o que é bom para ela. Os locatários às vezes têm isso na cabeça de tipo assim, eu vou no fiador porque o fiador eu não pago nada mais por isso. Mas assim, todo mundo tem uma história de que estava enviando documento para a imobiliária, ou a imobiliária estava analisando e depois virou com ele, cara, acabou que o proprietário já alugou o imóvel. E quão péssimo deve ser isso para a pessoa que teve toda uma jornada de visitar, de encontrar o imóvel. E levantou a documentação dela, do fiador, ficou uma semana levantando isso para levar essa notícia que alugou mais rápido. E depois vira pro fiador e fala assim, cara, acabou que não vou precisar mais. Ou então, não, beleza, já levantei a documentação agora. O próximo que eu encontrar, eu vou mandar a documentação já de uma vez e vai estar tudo certo. Aí ele vai, manda, mas aí tem o tempo de análise, que às vezes dura ali 1-2 dias, e enquanto isso o proprietário vira e fala, cara, recebi uma outra proposta aqui e já aluguei meu imóvel. Então, nesse mercado, o cliente que está chegando, muitas vezes ele só está pensando, às vezes, no valor ali. Então ele, cara, não, eu quero fiador porque eu não quero pagar. Mas ele não sabe disso. E o mercado tem que contar para ele. Então a gente faz esse trabalho de explicar para o cliente, olha, aqui a gente trabalha de uma maneira simplificada, você não precisa apresentar fiador, seguro, título, calção nem nada, que a gente tem aqui uma taxa de serviço de 7%, que isso vai te ajudar a ter uma agilidade maior na hora que você encontrar aquele imóvel, a gente conseguir fechar com o proprietário. Então, é importante ter essa cultura de passar para quem está buscando locar, de como é que funciona o mercado. Cara, se você pensar em fiador, nós vamos ficar ali 1-2 dias com a documentação parada em análise, às vezes mais. Uma boa hipótese, né? Tem que contar o tempo que ele procurou o documento. Vamos supor que ele tem todo o documento na mão. Você vai demorar pelo menos 1-2 dias ali, se o cara for aprovado. Ele sendo aprovado, você vai demorar 1-2 dias. Se tiver que, às vezes, tem uma dúvida nesse documento, não sei o quê, manda não sei o quê, tem o vai e volta ali. Então a gente sabe que antes você demoraria ali 3-5 dias em média para você poder, desde que o cara formalizou a proposta, para você poder às vezes ir para um envio de contrato. E hoje a gente em menos de 24 horas faz tudo isso. Então chega a proposta, ele sendo já pré-aprovado, a gente já envia o contrato, e ele tendo às vezes que apresentar ali 2 documentos simples, que é comprovação de renda e identidade, a gente faz uma segunda análise, mas assim, no mesmo dia já está todo mundo sabendo ali que pode
ir para a assinatura do contrato, o proprietário fica mais tranquilo e o locatário também sabe que ele fica tranquilo com aquele imóvel que ele encontrou ali. Em relação à taxa de conversão, no momento que vocês viraram a chave de dar múltiplas opções para o locatário versus a modalidade que vocês ofertam como prioritária, né, para ele ficar mais fácil dele entender o seu diferencial da concorrência e para ele entender qual que é o seu processo de locação. Teve algum afeto negativo ou positivo? Foi engraçado que, assim, a nossa taxa... vamos pegar as 3 principais taxas, né? De conversão do cliente em visita, visita em negócio e negócio em fechamento. Dessas 3 taxas, a gente só teve melhora. A gente não teve perda. Teve uma taxa que se manteve e outras 2 que melhoraram. E importante dizer, isso é falado para o cliente desde o primeiro momento que ele faz contato conosco. Então, de cara no nosso site já tem, né? Nossa forma de trabalho, que você tem lá aluguel, condomínio PTU e a taxa de serviço. E na hora que o cliente também marca a visita, se às vezes ele vem do portal e às vezes esse valor não está lá no portal, é repassado isso para ele. Então, como que minha taxa de visita minha taxa de contato para visita melhorou? Se eu comecei a falar isso para o cliente, se isso fosse uma barreira de entrada, teria piorado essa taxa. Na hora que eu falasse o cliente, não, eu só quero fiador. Então, tudo é da forma como a gente explica para o cliente. Olha, a gente trabalha, né, nessa metodologia justamente o que a gente viu no mercado uma dor do cliente que encontrava o imóvel, mas perderia tempo na hora da análise e aquele imóvel acabava sendo locado porque o proprietário não parava ali com aquilo. Bacana. E você tem também a questão dele entender mais fácil o que você faz. Se você dá 10 alternativas, ele não é especialista na Lei 8.245, ele não sabe o que é a diferença de um para o outro. E aí ele vai escolher o que ele acha que é melhor. E nem sempre ele vai ter conhecimento suficiente para isso. Sim. E às vezes ele mesmo vai burocratizar a locação por ter várias opções ali. Legal. E a outra pergunta é voltada para quanto que impactaria aí negativamente na taxa se você, ao invés de estivesse praticando 7%, estivesse praticando 15%, por exemplo, de um seguro fiança tradicional ou uma fiança onerosa que cobra sobre o pacote. Você acha que, nesse caso, talvez o que hoje é percebido como um benefício passaria a ser visto como, né, um problema, justamente pelo ônus, ou não? Ou você acha que também daria para trabalhar tranquilamente? Eu acho que depende, porque você já viu, a gente já percebeu que o mercado ele fez um movimento por conta própria, digamos assim, ao sair de 80% de fiador para 50-50%. Então, e as taxas praticadas no mercado eram, quando teve essa mudança no mercado, já eram isso, em torno de 9% a 15% ali. Então, sim, acredito que, óbvio, com uma taxa menor, se atinge mais público. Você atinge um público que não busca só a facilidade. Ele busca também, às vezes, o valor. Porque é importante que se diga isso, né? Às vezes a gente acha que o pessoal só busca preço, mas não. Tem gente que paga por facilidades, né? Loja de conveniência é isso, né? Você Loja... paga muito mais caro para ter a comodidade. Para ter ali, já vou comprar tudo aqui, já vou resolver aqui. Então é importante isso, claro. Quanto menor o valor, mais público se atinge. Porque tem gente que às vezes é ligada só no valor, só no preço, né, digamos. Mas tem gente que é ligada no valor como um todo. Então, teria que testar, né? Para a gente saber uma resposta concreta. Mas eu tenho certeza que, sim, eu não voltaria lá para os 80-20. Porque o mercado já fez essa mudança. Então, claro, quanto menor o valor, você atinge uma parcela de público maior. Mas acredito que é pouco provável que, se esse valor aumentasse, o pessoal deixaria de fazer negócio. Legal, bacana. Voltando para outras métricas, né, para a gente ter uma visão sobre métricas gerais, existe uma que chama o VSO, ou o giro da oferta. A gente comentou dela anteriormente, falando sobre a quantidade que volta em estoque que você aluga e a quantidade também que você captou que você aluga. E a gente começou a falar disso, mas não aprofundou, sobre a perda para o mercado. Né? A quantidade que você deixa na mesa que a concorrência ela consegue alugar. Eu queria ver, dentro dessa métrica, voltando ela aqui para a gente, o que você pode fazer para o locador começar a te ver como prioridade e não só como mais uma opção. Para aumentar até aquele número que já foi menor, mas hoje está em 30% de conversão, para que você não perca mais 70% do mercado. Para você perder só 20%, 25%. O que você acha que você pode fazer, a imobiliária pode fazer, ou que você já vem fazendo, para conseguir deixar você a principal opção ali de mercado? Eu acho que a palavra é relacionamento. Porque no mercado em que a agilidade é tão grande,
por que dos 10 imóveis que voltam para mim, que o inquilino está saindo e está voltando para minha carteira, para o lugar de novo, eu alugo 8, e dos 10 que eu capto do mercado, eu alugo 2, 3. Porque aquele imóvel que está voltando para mim, eu estou começando a trabalhar ele na frente de todo mundo. E a gente sabe que a locação ela é muito rápida, ela é muito dinâmica. Então, você construindo um relacionamento, o cara que às vezes ele está falando assim, poxa, eu tô saindo aqui do meu imóvel, não vou vender ele não, quero às vezes deixar ele alugado. Ele tem que pensar na sua imobiliária, ele tem que pensar no valor, ele tem que pensar em você que está nos assistindo na sua imobiliária. Então, ele realmente assim, é relacionamento. O foco é relacionamento. É você ter bons relacionamentos, é você ter uma boa exposição da sua marca também, claro. Construção da marca no mercado, né? Você ser uma empresa sólida. E também se mostrar para o mercado de que aqui, ó, falou na região tal, eu sou especialista. Então, eu acredito muito também nos especialistas em assim, se eu for alugar um imóvel na Pampulha, eu quero conversar com o especialista da Pampulha. Se eu for alugar um imóvel lá no Buritis, região do Castelo, qualquer coisa que seja, eu quero falar com um especialista. Então, acho também você se especializar e criar relacionamento, você consegue sair na frente e atrair esses proprietários para deixar primeiro com a sua imobiliária, ou que seja só com ela, concentrar ali os esforços com ela. Que é algo que a gente vem batendo muito papo, né? É também crescer, às vezes, essas parcerias na locação. Hoje, no mercado de compra e venda, a gente já vê isso muito bem difundido, mas na locação ainda não. Justamente porque não dá nem tempo, né? Às vezes, de fazer parceria, ou porque às vezes o bolo é um pouco menor, mas a gente vê também essa forma de parceria como algo que pode ajudar e muito nessa gestão exclusiva ali do imóvel do proprietário, que para ele, sem dúvida, seria uma experiência ali muito melhor, e para o cliente também, porque ele está cansado de entrar no portal e ver 10 anúncios do mesmo imóvel, muitas das vezes com informação diferente e tal. Então, acho que para o mercado como um todo também seria interessante, mas acho que você ainda tem um prazo maior para a gente atingir isso aí. Bacana. Então, Bernardo, a gente está chegando aqui no finalzinho, uma pena, porque o papo tá bom, mas eu queria, para você finalizar, traz alguma dica para o pessoal e alguma métrica que para você é a métrica que a gente chama nas startups de North Star Metric, ou seja, a métrica norte, aquela que mostra que tudo deu certo. Então eu queria que desse a dica e essa métrica estrela aí para o pessoal. Acho que a dica é o seguinte, invista em captação. Captação é o cerne de uma imobiliária, principalmente na parte de locação. Então, seja sentando com seus captadores e vendo ali o que eles têm dificuldade no dia a dia, seja fazendo a mudança que a gente fez de ter especialistas em cada processo, mas invista muito, muito, muito na captação. E, claro, informações importantes na hora de cadastrar para o cliente que está vendo o imóvel. Eu acho que a dica é nessa parte da captação mesmo. E uma métrica para você que trabalha com locação e que você tem que focar em analisar ali se a empresa está crescendo ou não, eu não olharia por número de contratos, não. Eu olharia sempre qual que é a taxa de administração que você colocou na imobiliária nesse mês e qual que é a taxa de administração que saiu da sua carteira. Ou seja, daqueles 15 imóveis ali que está saindo da sua carteira, qual que é a taxa de administração que aquilo está sendo retirado ali de você, que você está perdendo, versus daqueles 30 imóveis, 50 imóveis que você está colocando para dentro da sua imobiliária, o que está trazendo de taxa de administração para você. O seu crescimento está aí. O seu crescimento está em taxa de administração que está entrando, menos taxa de administração que está saindo. Se isso deu negativo, você está perdendo. Se isso deu positivo, você está gerando um incremento aí. Independentemente de tanto você captou, tanto você alugou, essa é o que no final conta. Voltando ao nosso papo lá do início, lembra? É melhor você ter 1.000 imóveis administrados recebendo 100 do que 3.000 imóveis administrados recebendo os mesmos 100. Então, se às vezes sua carteira está diminuindo em número, mas você está crescendo em taxa de administração, eu acho que você está no caminho correto. Perfeito. O bom é crescer tudo, mas se for escolher alguma coisa, escolhe a taxa de administração. Boa, bacana, Bernardo. Agradecer a sua participação. Com certeza a gente vai ter outros encontros também. Valeu, Matheus. Obrigado pelo convite aí também. Nada. Com certeza a gente vai ter muitos outros bate-papos, seja webinar, seja podcast. E para vocês, pessoal, que participou aí, agradecer também e falar que a gente vai trazer o máximo de conteúdo sobre captação, sobre efetivação, sobre administração, crescimento de carteira, sempre com algum convidado especial, como foi o caso do Bernardo, e falar para vocês sobre a UP, né, que nosso objetivo é justamente esse, educar o mercado e trazer diferencial competitivo para você, gerente, dono de imobiliária, corretor,
aumentar a quantidade de locações mensais. Na captação, a gente traz o aluguel pontual, que é mais que garantido, é pontual, dá certeza de recebimento para o proprietário durante todo o contrato de locação do aluguel, IPTU e condomínio, o que traz uma argumentação para aumentar a taxa de conversão em número de estoque. E para o locatário, né, a menor taxa do mercado, uma locação sem exigência de garantia tradicional, nem fiador, nem fiança onerosa, nem cartão de crédito, nada disso, que ele consegue alugar, né, sem nenhuma burocracia, bastando pagar a menor taxa do mercado, assinando o contrato eletronicamente, todo um processo facilitado. Então, se você quiser conhecer mais da UP, não deixe ali de visitar, né, o nosso site, marcar com um dos nossos consultores de parceria, que vai ser um prazer não só trazer os diferenciais para você, mas ajudar nessa consultoria, nesse apoio no crescimento da sua carteira. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Bernardo. Valeu, Matheus. Obrigado pelo convite aí. Abraço, galera.